E nessa semana o assunto não pode ser outro do que esse senhor com essa placa aí. Dá uma olhada. Mr. Donald Trump chacoalhou os mercados no mundo inteiro falando sobre as tarifas recíprocas para os países. Pois é. Depois desse anúncio feito na quarta-feira, no final do dia, a gente termina a semana com essa manchete aqui, dada pelos americanos. O SP500, que é o lugar ali, a bolsa com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, sofreu a sua pior semana em 5 anos. Uma ruim como essa foi só na época do coronavírus. Pois é. Quinta-feira, o mercado abriu, americano já caindo, reagindo com bastante queda, mas na sexta-feira que foi o que o pior aconteceu. Por quê? Por que na sexta-feira? Porque quando ele anunciou essas tarifas, a gente já estava esperando uma reação dos outros países. E quem reagiu com vontade foi esse outro senhorzinho aqui. Pois é, a China anunciou tarifas de 34% em resposta ao Trump, e isso sim fez provocar uma queda forte e generalizada dos mercados, tanto na China, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa e quanto na América do Sul. A China e os Estados Unidos, hoje, juntas, você tem ideia de quanto que elas representam do PIB mundial? 43%. Pois é, essas duas economias sozinhas quase são responsáveis por metade do que é produzido no mundo inteiro. E hoje aqui eu vou exemplificar as coisas com gráficos. Para quem gosta de gráfico, hoje é um prato cheio. Primeiro eu vou mostrar o gráfico da Bolsa Americana. Esse gráfico aqui mostra que durante um ano que vem esse mercado subindo aqui, ó, no último ano ela subiu tudo isso aqui, ela demorou um ano para subir, em 2 meses ela despencou. É assim, tem um jargão no mercado financeiro, diz que as coisas sobem de escada e quando caem, caem de elevador com muito mais força, e é isso que aconteceu aqui nesse índice americano. Vou trazer para vocês aqui, para você ter uma ideia do que as empresas sofreram nessa semana, grandes empresas. Vou começar uma aqui que é do setor que a gente gosta bastante, que é o setor aéreo, a United Airlines. A United caiu nessa semana, veja o gráfico aí, 17%. Pois é, uma empresa que a gente vem falando que reportou grandes resultados no ano passado e que acabou no final do ano subindo aí, ela saiu de $40 para bater quase 120, quase triplicou de preço. O que aconteceu agora, depois dessa queda? Os preços voltaram quase que para o valor ali de 2024, do começo de 2024. Essa é a United. Vamos mostrar uma agora muito queridinha do mercado, que é a conhecida Apple. A Apple, uma empresa que vale mais de 3 trilhões de dólares, nessa semana perdeu apenas 400 bilhões de dólares de valor de mercado. Olha o gráfico da Apple. A Apple está aqui, ó. A Apple caiu 13% nessa semana. E por último, mais um grandão, vamos mostrar um banco. Aquele velhinho lá, o Warren Buffett, a Apple é o primeiro papel que ele tem, o que ele mais tem na carteira. E esse banco agora, vamos ver se você acerta aí antes de eu falar o nome dele. O Warren Buffett tem esse papel, esse banco como terceira maior posição da sua carteira. Um banco que valia mais de 300 bilhões e que no final do ano passado, Warren Buffett vendeu um pedaço das ações desse banco, vendeu 4 bilhões de dólares. Que banco que nós estamos falando? Bank of America. E dá uma olhadinha aqui no gráfico, os gráficos meio semelhantes. Aqui também você vê uma queda ali de 16,63%. Pois é, e quando acontece essa chacoalhada, geralmente a mídia vai atrás de pessoas que têm muito conhecimento, têm muita experiência para falar, para ver qual é a opinião dessas pessoas. E a gente vai trazer aqui a opinião de um senhorzinho muito simpático, vou colocar aqui a foto dele, que é esse senhor chamado Jeremy Siegel. Ele é professor da universidade ali de Wharton, que é uma universidade muito conceituada nos Estados Unidos, e ele é conhecido também aqui pelos brasileiros. Essa para mim foi uma das bíblias obrigatórias de quem vai estudar o mercado financeiro, que escreveu esse livro aqui, ó. Em inglês esse livro chama Stocks for the Long Run, que são empresas para você carregar no longo prazo. Então tem aqui em português, é até uma indicação, se você nunca leu, leia, né? Tem muito conhecimento esse senhorzinho. E aí o que ele fala nessa entrevista? Ele diz isso aqui, olha, que isso que o Trump fez agora é o maior erro
político nos últimos 95 anos. Por que ele fala 95 anos? Porque ele diz que em 1930, quando a gente teve lá a crise de 29, o governo tomou a mesma atitude com relação a isso, as tarifas. E o que aconteceu após? As economias despencaram. Então ele acha que isso é muito ruim, né, no curto prazo aí, pelo que vem aqui agora pela frente, e ele acredita que o Banco Americano, o Fed, vai baixar agora mais rápido então as taxas de juros. As taxas americanas estão ali ainda um pouquinho acima de 4%, e ele acredita que isso vai acontecer mais rapidamente. Pois é. O entrevistador vira para ele e fala: bom, senhor Jeremy, é hora de vender tudo então? Quem tem ações vende tudo e sai correndo para as montanhas? E aí, categoricamente, ele diz: se você é um investidor de longo prazo, mantenha a posição. Só que se você é um trader, que você fica operando o mercado todos os dias, saiba que agora teremos thunderstorms, CBs, frente fria, tempo ruim, cinto ligado, tem muita coisa para acontecer e os países agora vão buscar negociação com os Estados Unidos. A gente já teve o reporte de alguns países que vão diminuir essas tarifas, tem países querendo zerar as tarifas para poder entrar num acordo com os Estados Unidos. Então isso ainda tem muita água para rolar. Falando agora do presidente do Fed, que também é esse outro senhorzinho simpático, que tem o nome do presidente aqui da Latam Brasil, Jerome, não é o Jerome da Latam, esse aqui é o Jerome Powell dos Estados Unidos, e ele é o responsável. Quando ele fala, as pessoas param para ouvir. E o que ele disse? Isso aqui, ó. Essa é a manchete dele. Ele acredita que a gente vai ter uma inflação mais alta, óbvio, pelo aumento das tarifas, vão aumentar o preço das coisas, então a gente tem inflação mais alta e vai crescer menos, né, com isso que o Trump acabou de fazer. E aí a pergunta do jornalista para ele é: bom, então agora o senhor vai baixar, né, junto com o Fed, né, com todo o seu grupo, baixar mais rápido as taxas de juros. E aí o que ele disse? Pessoal, mantenham a calma e elegância. Não temos pressa para baixar as taxas de juros. O mercado, que na hora que ele falou isso, estava caindo por volta de 3, 3,5, fez isso aqui, ó, mais uma queda, fechou o dia caindo quase 6% o SP 500. Falei agora dos Estados Unidos bastante, e agora vamos falar do Brasil. E o Brasil, como é que reagiu com isso? Bom, na quinta-feira, a gente teve o mercado brasileiro fechando próximo do 0 a 0, com o dólar caindo 0,58. E aí, quem acompanha o mercado de pertinho pensou: bom, acho que não vai nem mexer com o Brasil, né? O que está acontecendo? O Brasil não se mexeu, o dólar ainda caiu. Bom, aí veio a sexta-feira para provar que quem pensou isso estava completamente enganado. E aí nós tivemos esse gráfico aqui, esse é o gráfico da Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira caiu 3% aqui na sexta-feira, e o dólar, em contrapartida, que estava comportadinho, na sexta-feira, esse é o gráfico. Ele sobe 3,7%, uma senhora alta do dólar. O dólar agora voltando para 5,84. Ele estava ali por volta de 5,60, agora 5,84. Vou mostrar para vocês aqui o painel das empresas principais aqui na sexta-feira, o quanto essas empresas chegaram a cair. Dá uma olhada ali. A primeira ali, que é a Brava, que é uma empresa que tem a ver com petróleo. O petróleo caiu muito essa semana. Então você vê a outra também, PetroRecôncavo, essa REC-V aqui também caiu 8%. A Prio também caiu, a Petrobras caiu. Então, mas tivemos outras aqui também que caíram. Usiminas, Cosan, CSN, Braskem, Gerdau. Então, assim, foi um show de queda na sexta-feira no Brasil. O que isso mostra? Que ninguém tem as respostas do que vai acontecer com o mercado. Um índice que a gente mede nos Estados Unidos, que é o índice de volatilidade, chamado VIX, esse aqui, ó, dá uma olhadinha nesse gráfico, mostra que geralmente a volatilidade do mercado americano gira em torno de 16 a 24, ali é a média, né? Uma média lateral. E olha o que aconteceu nos últimos 2 dias. O índice ontem bateu 45%. O que isso significa? Que o investidor que tem ações está com a batata quente na mão, está com medo, está querendo vender tudo. E aí, pescadão, o que eu faço? Pois é, esse é um momento muito bacana para você pensar em estratégia. Você tem estratégia? Se você não tiver estratégia, a gente trabalha com isso aqui para cuidar das pessoas. Então aqui a gente está de portas abertas para receber você, para ter uma estratégia na sua carteira de investimentos. É um momento muito bacana para você refletir,
Porque tem alguns cenários aqui, ó, eu coloquei alguns. Primeiro, se você está sofrendo e tem ações, eu tenho uma notícia triste para você. Ações não é para você, você não tem que ter ações, porque isso que a gente está vendo agora acontece volta e meia e geralmente são momentos de oportunidade. Por quê oportunidade? Porque quem tem ações gosta desse chacoalho, porque ele consegue comprar empresas que ele gosta e que estavam muito caras, agora a preços mais baixos. Pode ser o momento para você que pensou e viu todo mundo falando que investir no exterior era uma boa e você não investiu, de você começar a ter alguns investimentos no exterior. Às vezes você consegue fazer isso aqui no Brasil mesmo, sem precisar abrir a conta lá fora. Dá para começar a colocar um pezinho lá fora. E não é amanhã. Nós vamos passar talvez por uma janela de oportunidade durante um tempo, como foi o Covid. Durante bastante tempo você teve tempo de começar a sua exposição. E para quem isso é possível? Obviamente para quem tem dinheiro em caixa. Quem tem dinheiro guardado bem pertinho ali, que está com dinheiro disponível, que pode pegar esse dinheiro e fazer esse investimento. E você que investe em renda fixa no Brasil? Tá tudo bem. Obrigado. Próximo assunto. É isso aí. Manu, e agora? O que você vai fazer? Vem para Manu Foquemos. Vem para Foquemos, Manu. Aqui, enquanto você voa, nós cuidamos de você. E é isso, a Foquemos hoje abraça a comunidade aeronáutica. Mesmo você que está construindo o patrimônio, que está começando, não tem desculpa. Só vem. Tá livre, Manu? Vambora? Partidas normais, sinal à esquerda. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.